Imagine um planeta tão estranho, tão impossível, que a própria ciência não consegue entender como ele existe. Não estamos falando de um mundo distante qualquer. Estamos falando de um planeta que desafia todas as leis conhecidas de formação planetária. Um objeto tão bizarro que astrônomos do mundo inteiro admitiram que, simplesmente não faz sentido. Esse é o WASP-193b, o planeta que não deveria existir, descoberto recentemente. Ele fica a cerca de 1.200 anos-luz da Terra e orbita uma estrela parecida com o nosso Sol. Mas é aí que as semelhanças acabam. Porque o WASP-193b é diferente de tudo que já encontramos no universo até agora. Ele possui um tamanho quase 1,5 vezes maior que Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Mas apesar de enorme, ele é incrivelmente leve. Tão leve que sua densidade é parecida com a de um algodão cósmico. Isso mesmo. Se fosse possível pousar nele, o que claro é impossível, você afundaria como se tocasse uma gigantesca nuvem de gás, frágil, prestes a se desfazer. A densidade desse planeta é aproximadamente 95% menor que a da Terra. Astrônomos descrevem o WASP-193b como inflado, como se fosse um balão gigantesco prestes a estourar. E essa é exatamente a parte mais assustadora, segundo tudo o que sabemos sobre física, pressão interna, temperatura e gravidade. Um planeta assim não deveria existir. Ele deveria desmoronar, dispersar, rasgar-se ao meio. Mas por algum motivo, ele não só existe, como está estável. Esse é o tipo de descoberta que coloca a ciência em estado de alerta. Quando um objeto contraria completamente os modelos teóricos, significa que existe algo que não sabemos sobre a forma como o universo funciona. E o WASP-193b é exatamente isso. Uma anomalia viva orbitando calmamente sua estrela. Enquanto ninguém entende como ele está se mantendo inteiro. Mas a história fica ainda mais estranha quando analisamos sua temperatura, sua órbita e a forma como ele interage com a luz da estrela que o ilumina. Porque o que os instrumentos registraram deixou tudo ainda mais misterioso e completamente fora das explicações tradicionais. Para entender o que torna o WASP-193b tão absurdo, precisamos olhar para sua órbita. Ele gira extremamente perto da sua estrela, recebendo uma quantidade colossal de energia. Isso deveria fazer com que ele se tornasse mais denso ou até evaporasse parte de sua atmosfera com o tempo. Mas o que acontece é exatamente o oposto. O planeta parece estar em inflação contínua, como se algo estivesse soprando gás por dentro dele. E isso não é uma metáfora. Alguns astrônomos acreditam que o interior de WASP-193b pode estar em um estado físico que não existe em nenhum outro planeta conhecido. Outros sugerem que ele pode estar absorvendo energia da estrela de uma maneira completamente inédita, algo que não bate com nenhum modelo atual de estrutura planetária. Outro ponto intrigante é a densidade extremamente baixa. Para você ter uma ideia, se Júpiter fosse uma bola de metal, o WASP-193b seria uma bola de espuma gigante. A gravidade na sua superfície, se é que podemos chamar de superfície, seria tão fraca que qualquer objeto sólido enviado ali afundaria sem resistência, como se fosse engolido pela própria atmosfera. E por falar em atmosfera, ela é imensa. Provavelmente se estende por milhares de quilômetros de profundidade, com camadas de gases quentes, rarefeitos e instáveis. Um único mergulho ali seria como entrar em um oceano invisível e turbulento, onde pressão e temperatura mudam de maneira imprevisível. Mas a parte que mais chama a atenção dos cientistas é a seguinte: não existe um mecanismo claro que explique como esse planeta pode ser tão grande, tão leve e tão estável ao mesmo tempo. Não há como modelos tradicionais de formação planetária produzirem algo assim. Por isso, o WASP-193b é considerado um dos maiores desafios da astronomia moderna. Ele está forçando os pesquisadores a repensarem tudo o que sabem sobre como planetas nascem, crescem e sobrevivem. Só que existe outra hipótese, uma que ninguém gosta de comentar em público, mas que sempre aparece nas entrelinhas das conversas. A hipótese de que o WASP-193b possa não ser apenas um planeta, mas parte de algo muito maior e mais estranho. A hipótese especulativa e extremamente polêmica é que o WASP-193b possa estar passando por algum tipo de processo cósmico nunca observado antes.
talvez um estágio raro e temporário na evolução de planetas gigantes de gás. Algo tão incomum que só acontece uma vez a cada bilhões de anos. Algo que poderíamos estar testemunhando pela primeira vez na história humana. Outra possibilidade é ainda mais ousada. Alguns astrônomos sugerem que o WASP-193b pode não ter se formado no lugar onde está hoje. Ele pode ter migrado de outra região do sistema ou até ter sido capturado. Esse tipo de migração extrema poderia explicar sua estrutura anômala. Mas mesmo essa teoria tem falhas. Nada explica por que ele está tão inchado, tão leve e tão instável. Há também pesquisadores que levantam hipóteses radicais, que o WASP-193b possa ser o que chamam de planeta falho, um objeto que nunca se tornou uma estrela, mas que também não conseguiu colapsar o suficiente para ser um planeta normal. Um quase-astro, preso entre duas formas de existência. Mas existe uma ideia ainda mais intrigante e assustadora, a de que o WASP-193b possa estar sendo influenciado por algo invisível, como um fluxo incomum de energia, radiação ou até matéria escura. Se isso for verdade, esse planeta pode ser a primeira evidência observável de um processo físico completamente novo. No fim, a verdade é simples e perturbadora. O WASP-193b é um objeto impossível, mas ele existe. E sua existência coloca um ponto de interrogação gigante em tudo o que achamos que sabíamos sobre o universo. Se há planetas assim por aí, o que mais o cosmos está escondendo? Que outras anomalias podem estar escondidas entre as estrelas, esperando para ser descobertas e, talvez o mais inquietante, se existe algo capaz de criar mundos tão estranhos, que tipo de forças realmente governam o universo? O mistério de WASP-193b está longe de ser solucionado. Mas uma coisa é certa, depois dele, nunca mais vamos olhar para o cosmos da mesma forma. Para saber sobre mais mistérios e curiosidades, curta e se inscreva no canal.